Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 28. Bons estudos! Se você acha que as ideias não ajudam a mudar o mundo, é porque você não conhece o século das luzes. Não tem problema, na teleaula de hoje você vai saber que século é esse. A teleaula de hoje vai falar de mudanças importantes que aconteceram no século XVIII, o período que ficou conhecido como século das luzes. A gente vai ver como as desigualdades sociais daquela época acabaram produzindo ideias inovadoras e como essas novas ideias foram se popularizando e contribuindo para transformar a política e a sociedade em vários reinos da Europa. Isso aqui é a versão reduzida de uma escultura muito famosa, chamada O Pensador. Mas o que faz um pensador? A resposta é óbvia. Um pensador pensa. Pensa sobre o quê? Bom, aqui a gente tem vários livros de pensadores do século XVIII, que pensaram a realidade política e a realidade social do tempo em que eles viveram. As ideias desses filósofos foram muito importantes porque ajudaram a mudar essa realidade do século XVIII. Por isso, antes da gente conhecer as ideias dos filósofos, a gente precisa saber o que estava acontecendo na Europa no século XVIII. Século XVIII. Quase toda a Europa é governada por reis absolutistas. O absolutismo real tinha aparecido como resultado de uma aliança entre a burguesia e a monarquia contra as arbitrariedades dos senhores feudais. Os reis absolutistas governam seus países de forma autoritária. A justificativa dos reis para concentrar o poder e usá-lo como bem entenderem é o direito divino. Quer dizer, nessa época se acredita que o poder do rei vem de Deus. Com todo esse poder, o Estado interfere diretamente nas atividades econômicas. Esse sistema é conhecido como mercantilismo. A sociedade absolutista está dividida em 3 ordens ou estados. Em primeiro lugar, vem a nobreza. Em segundo lugar, o clero, ou seja, a igreja. E em terceiro lugar está o resto da população, os burgueses, os artesãos, os operários e os camponeses. Outra característica importante desse período é a intolerância religiosa. Jean-Jacques Genipapi, filósofo ao seu dispor. Aqui pediu, pagou, senhor filósofo. Ora, minha senhora, mas eu sou um pobre filósofo. E eu sou uma pobre taverneira que trabalha duro para pagar os impostos que os nobres, os padres e desocupados como o senhor não pagam. Desocupado eu, minha cara, mas eu sou um filósofo. Eu escrevo minhas ideias para o bem da sociedade. Olha, um dia os meus livros vão ser tão famosos como esses aqui. A senhora conhece? Olha, escute aqui, meu senhor. Eu terei muito prazer de apresentar esses maravilhosos filósofos para a senhora. Sente-se comigo, por favor. Não, eu tenho mais o que fazer. Olha, a senhora conhece Locke? Não, quem é esse? É um filósofo inglês. Imagina, senhora, que ele nega a origem divina do rei. Ele diz que a autoridade do rei é baseada no consentimento dos cidadãos. Trocando em miúdos, o que esse tal de Locke diz é que o rei só faz o que quer porque a gente deixa? De certa forma, é isso mesmo. Agora, deixe-me apresentar outro filósofo, Montesquieu. Esse maravilhoso filósofo diz que o governo deve ser dividido em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Peraí. Você está querendo me dizer que esse tal de Montesquieu sugere que o rei não faça ele mesmo as leis? Exatamente. Ele diz que as leis devem ser feitas por um poder à parte e reguladas por um outro poder. Olha que interessante. E o que mais o senhor tem aí? Voltaire. Esse é muito inteligente, muito divertido. Ele ridiculariza o absolutismo e é inimigo da igreja. E o meu favorito, Rousseau. E esse fala o quê? Segundo ele, as leis devem ser uma expressão da vontade do povo. Assim, a única forma de governo possível é a democracia absoluta. Gostei! Bom, pena que tudo isso só está no papel, não é? Porque na prática eu continuo trabalhando duro para pagar um monte de impostos. E falando nisso, o senhor continua me devendo o dinheiro do vinho. Mas essas coisas vão mudar, minha senhora. Essas novas ideias estão se tornando cada dia mais populares.
Até nos cafés, nas tavernas, essas novas ideias são discutidas todos os dias. O absolutismo está com os dias contados. Ótimo! Agora, se o senhor não vai discutir outras ideias comigo, eu acho melhor o senhor pagar o vinho. Eu não vou ficar esperando até o fim do absolutismo, não é mesmo? O absolutismo estava com os dias contados. A burguesia tinha crescido muito na Europa e pagava caro para manter o luxo do rei, da nobreza e da igreja, que não pagavam impostos. Esse período em que o rei justificava o absolutismo dizendo que a origem do seu poder era divina, ficou conhecido como Antigo Regime. E com a crise econômica, as injustiças do Antigo Regime ficaram ainda maiores. Foi daí que surgiu uma reação intelectual contra o poder da época. As novas ideias exigiam que as condições de vida da humanidade fossem melhores. E os pensadores defendiam que o mundo deveria ser guiado pela razão. As teorias dos filósofos do século XVIII foram muito populares. Elas eram divulgadas em diferentes lugares e serviam aos propósitos dos grupos que combatiam o obscurantismo da igreja e o absolutismo real. As novas ideias também tiveram influência nas teorias econômicas. Na época, a economia funcionava segundo os princípios do mercantilismo. Isso implicava na intervenção do Estado na economia. Em oposição a esse sistema surgiram os economistas. Eles diziam que a riqueza dependia da liberdade econômica. Entre esses novos teóricos da economia estava o escocês Adam Smith. Ele foi um dos principais pensadores do liberalismo. Essa teoria defendia a ideia de que o trabalho do homem era a principal fonte da riqueza. A economia mudou mesmo no século XVIII. Depois da invenção da máquina a vapor, o trabalho foi ficando mecanizado. Era o começo da Revolução Industrial. No século XVIII, as condições de vida melhoraram e a população cresceu. Posso saber o que está acontecendo aqui? Música do século XVIII, meu amigo. Você não sabia que no século XVIII a música teve um desenvolvimento incrível? Não sabia, não. Olha, pois foi nessa época que Johann Sebastian Bach fez inúmeras composições quando vivia na Alemanha. E olha, existia um outro compositor, o Wolfgang Amadeus Mozart, que também foi muito importante nessa época porque fez inúmeras obras quando morava na Áustria. Viena, Áustria. Querida tia Gertrude, a cidade de Viena realmente é linda. É o lugar ideal para quem gosta de música como eu. Fico imaginando como seria viver aqui no século XVIII, que foi quando a sinfonia e a ópera foram criadas. Não foi à toa que Mozart escolheu Viena para trabalhar como compositor. Pois é, aquela foi uma época de grandes avanços nas ciências e nas artes. É por isso que a gente diz hoje que o século XVIII foi o século das luzes. Tanto é que, como você já sabe, as novas ideias provocaram a crise e a queda do antigo regime absolutista. Os reis não queriam abrir mão do poder absoluto, mas ao mesmo tempo tinham medo de que as novas ideias pudessem ir longe demais. Para evitar o pior, vários reis da Europa introduziram reformas liberais. Esses reis foram chamados de déspotas esclarecidos. A palavra déspota significa senhor absoluto. Quer dizer, um déspota esclarecido continuava tendo o poder absoluto. A diferença é que eles tinham consciência de que as novas ideias eram legítimas e que precisavam ser levadas a sério. Os déspotas esclarecidos também foram chamados de reis filósofos, o que não quer dizer que eles pensassem exatamente como os filósofos da época. Veja uma frase de Frederico da Prússia que resume bem a atitude dos reis filósofos. Tudo para o povo, mas sem o povo. Só por essa frase dá pra gente entender bem qual era a filosofia dos déspotas esclarecidos. Reformas, sim. Participação popular no governo, nem pensar. Na política ficou tudo na mesma. Em compensação, na economia as coisas mudaram muito na Europa do século XVIII. Europa, século XVIII. Os déspotas esclarecidos tentam retardar os movimentos revolucionários adotando medidas liberalizantes. Alguns reis conseguem transformar seus reinos em verdadeiras potências.
Na Prússia, Frederico II acaba com a servidão, incentiva a agricultura e cria ministérios para o comércio e o exército. Em Portugal, o ministro Marquês de Pombal se torna um dos estadistas mais destacados da época. Ele incentiva o desenvolvimento da agricultura e da extração de minerais na mais importante colônia portuguesa, o Brasil, e promove o desenvolvimento de indústrias em Portugal. Na Espanha, o rei Carlos III reforma o sistema colonial, introduz novas indústrias no país e divide grandes extensões de terras improdutivas entre os lavradores. Na Inglaterra, o absolutismo já deixou de existir. O rei continua em seu trono, mas quem governa é o primeiro-ministro com o apoio do parlamento. O aumento da produção industrial na Inglaterra intensifica o desenvolvimento do comércio. A poderosa frota inglesa garante a distribuição dos produtos. E o monopólio do comércio de escravos na América gera lucros imensos para os capitalistas ingleses. A Inglaterra se transforma na primeira potência econômica mundial. A França ficou de fora desse progresso. A monarquia francesa não quis fazer as reformas que poderiam melhorar a situação do povo. E logo o antigo regime começou a desmoronar naquele país. Mas isso já é assunto para uma outra teleaula. Por enquanto, a gente fica com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que o século XVIII ficou conhecido como Século das Luzes, por ter sido uma época de grande desenvolvimento no campo das ideias, da ciência, das artes e da cultura. Você também conheceu as novas ideias dos filósofos, que se opunham ao absolutismo e às desigualdades sociais do antigo regime. Finalmente você viu que alguns reis, os chamados déspotas esclarecidos, introduziram reformas liberalizantes para evitar que novas ideias provocassem revoluções sociais. E que essas reformas fizeram com que alguns reinos se tornassem verdadeiras potências comerciais. E já que a gente falou tanto em ideias hoje, eu vou dar uma ideia para você. Estude o seu livro de História Geral. Assim você vai entender muito melhor os acontecimentos e as ideias do Século das Luzes. Até a próxima!